Dando sequência à nossa prova número 4, vamos à questão número 5. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados? Observe que ele quer que eu olhe a gramática do texto e ele quer que eu observe também o sentido do texto, ok? Ótimo. Então, os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados caso o trecho, e ele vem aqui com o trecho, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitado. E aqui ele vai propor a reescrita. Apenas uma calamidade que poderia ter sido evitada. É um caso de injustiça. Bem, essa reescrita vai manter o texto. Vamos lá. Uma calamidade seria um caso de injustiça. Seria a primeira ideia. Segunda ideia. Apenas se pudesse ter sido evitada. Veja que nessa segunda ideia eu tenho o advérbio apenas, que é um advérbio de limitação. Esse advérbio de limitação está para a ideia que segue à direita. E esse advérbio está sendo deslocado na reescrita. Veja que ele está no início. E há uma regra clara que diz, em questões de reescrita, deslocar um advérbio de uma oração para outra oração muda o sentido. Primeira oração. Uma calamidade seria um caso de injustiça. Segunda oração. Apenas se pudesse ter sido evitada. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional iniciada pelo advérbio de limitação. Então, esta limitação contextualizada no advérbio apenas se relaciona com a oração subordinada. E esse advérbio foi deslocado para a oração principal. Ok? Apenas uma calamidade. Ok? Apenas uma calamidade deslocou. Outro detalhe interessante. Veja que na oração principal, na ideia principal, eu não tenho oração subordinada adjetiva. Eu tenho uma principal, vai até injustiça, e uma subordinada adverbial condicional. Na reescrita, ele usa o pronome relativo que. Esse que é um pronome relativo, retomando calamidade. Então, com esse que, eu tenho o início de uma oração subordinada adjetiva, no caso uma adjetiva restritiva. Ora, em nenhum momento no texto original eu tenho uma subordinada adjetiva restritiva. Isso também contextualiza a mudança de sentido. Ok? Então a questão número 5 está realmente errada. Ok? Na articulação que ela apresenta. E não deslocamento do advérbio. Legal? Então, uma maneira bem sutil de cobrar o assunto período. Eu não tinha no texto original, que foi reescrito, eu não tinha uma subordinada adjetiva, eu tinha uma subordinada adverbial condicional. Legal? Então, falso. Vamos à questão meia dúzia. Na expressão, e aí ele me dá a linha 16. Na expressão fazê-lo,
linha 16 está aqui no final, ó. Fazê-lo. Legal? É isso? Pois bem, a forma pronominal que aqui está, fazê-lo, essa ínclise, ele diz que retoma a ideia de agir para tentar evitar uma calamidade. Vamos ver. Pegue da linha 14. Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitado, em especial se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Ou seja, realmente, a partir daqui da linha 16, ter agido para tentar evitá-la. É isso? Ok? Está a verdadeira questão. Evitar justamente o que? A calamidade. A partir da linha 14, ó, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada a calamidade, em especial se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la, evitar o que? A calamidade, tivessem deixado de fazê-lo. Então, o que ele diz aqui, cobrando o emprego e a coesão textual, por quê? Porque se ele quer que eu identifique quem o pronome representa, é coesão textual. Retoma a ideia de agir, aqui ter agido para tentar evitar a calamidade. É interessante observar que eu tenho que saber que se há de evitá-la também retoma na linha 14 calamidade. Então, a questão número meia dúzia, verdadeira. Legal? Verdadeira. Vamos à questão agora número 7. Na forma afirma-se, aqui está na linha 9, ó. Linha 9. Afirma-se. Justamente aqui, ó. Ótimo. Na forma afirma-se, o emprego do pronome se, indica que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Cuidado. Afirma-se é voz passiva sintética. Afirma-se algo. Algo é afirmado. Então, o que é que se afirma? Que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Bem, isso é o que é afirmado por alguém. Pois bem, e aí que está. O agente passiva não aparece. Ok? No período. Mas quando ele diz o emprego do pronome se, que é a partícula passivadora, indica que não existe um agente responsável de forma alguma. Ele existe, só que não foi empregado explicitamente no período, mas ele existe. Então o agente ficou oculto, elíptico, implícito. Então falsa a questão 7 quando afirma que não existe o agente. Errado. Questão número 8. A correção gramatical do texto seria mantida se, no trecho, quando nos defrontamos, por exemplo, com a lastrada fome coletiva, a forma pronominal nos, ela pode ser suprimida ou não pode ser suprimida. É isso que ele quer saber. Vamos lá para a linha 11 e 12. Temos quando nos defrontamos. Aqui está o pronome proclítico ao verbo, atraído pela conjunção subordinada adverbial temporal. Quando toda conjunção subordinada é termo atrativo. Próclise obrigatória. Ótimo. Pois bem, a correção gramatical do texto seria mantida se no trecho
e aqui dado o trecho, a forma pronominal nus fosse suprimida. Eu posso tirar esse nus? Vamos ver. Eu gosto de ler dentro do contexto. A necessidade de uma teoria da justiça está relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente sobre o assunto. Afirma-se às vezes que a justiça não diz respeito à argumentação racional. É fácil ficar atento, ficar tentado, aliás, a pensar nessa linha. Quando defrontamos, por exemplo, com uma lastrada fome coletiva, pois bem, ele quer que eu tire o pronome que integra o verbo. Eu posso fazê-lo? Sim. Ou você se defronta com algo, ou você defronta com algo. Então, a questão número 8 é verdadeira. Correto. Ou você se defronta com algo, ou você defronta com algo. Posso usar pronominalmente ou não, e a regência não muda. A preposição com, que aqui está, ela será empregada usando ou não o pronome obliquátono, mencionado aqui procliticamente. Então, verdadeiro. Questão número 9. Na linha 3, o adjetivo patente tem um significado de impressionante. Pois bem, vamos lá. Na linha 3 ele diz, aqui está, patente. Vamos ler o texto. A impossibilidade de manter silêncio sobre um assunto é uma observação que pode ser feita a respeito de muitos casos de patente injustiça, de clara injustiça. A ideia é essa, de clara injustiça e não de impressionante. Está errada a questão número 9, cobrou vocabulário. 9 está errada. Patente aqui significa clara injustiça. Ok? Questão número 10. A linha 9. Caso a expressão às vezes, aqui está, afirma-se às vezes. Pois bem, caso a expressão às vezes fosse deslocada para imediatamente após justiça, ficaria aqui, ó. Não é isso? Após justiça. Feitos os devidos ajustes de pontuação, a correção gramatical seria mantida, mas o sentido original do texto seria alterado. Vamos lá. Afirma-se às vezes, barra, é a primeira oração, que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Veja que todo esse trecho que eu estou pintando de amarelo é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ou seja, é o sujeito oracional. Temos um verbo transitivo direto, afirma-se, seguido da partícula passivadora. Temos a voz passiva sintética. E claro, mesmo o verbo sendo um transitivo direto, como a voz é passiva, o objeto direto vira sujeito. Então toda a parte aqui pintada de amarelo é o sujeito oracional, ou seja, é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Pois bem, ele quer deslocar a locução adverbial da oração principal para a oração subordinada, uma vez que ele quer o termo às vezes após justiça. E claro, mais uma vez eu declaro, advérbio deslocado de uma oração para outra oração acarreta mudança de sentido. E ele está dizendo aqui, ó, o sentido seria alterado. Agora, gramaticalmente, não haveria erro. Ok? Então, verdadeiro, né? Vamos colocar verdadeiro.
Verdadeiro. Afirma-se às vezes. Esse advérbio às vezes está para a ação de afirmar. Ok? E o advérbio continuaria gramaticalmente correto com o deslocamento, porque eu diria: afirma-se que a justiça às vezes não diz respeito. Sabemos que advérbio mantém relação com o verbo, com advérbio ou com um adjetivo. Advérbio mantém relação com outro advérbio. No caso aqui, com deslocamento, às vezes não diz respeito. Eu teria a locução adverbial deixando de manter relação com o verbo afirmar, mas passaria a manter relação com essa ideia aqui de não dizer respeito à argumentação racional. Por isso que gramaticalmente o advérbio estaria correto, mas mudaria o sentido. Então, verdadeiro. Questão número 11 e última questão deste nosso vídeo: a substituição de linha 8 relacionada com a disciplina por relacionada à disciplina. Embora mantivesse o sentido do texto, falso, não prejudicaria a correção gramatical. Está cobrando aqui regência relacionada com algo ou relacionada a algo. Na linha 8, vamos pegar daqui da linha 7. A necessidade de uma teoria da justiça está relacionada com a disciplina ou está relacionada à disciplina, a algo. Então, relacionada com algo ou relacionada a algo, as duas regências são corretas. Então, o erro da questão 11 é dizer que prejudicaria. Falso, não prejudicaria. Ok? Até o nosso próximo vídeo.